Eu queria começar a sessão de hoje, naturalmente dando boas-vindas a todos, mas especialmente para os nossos residentes de primeiro ano, que começaram no dia 1º de março aqui. Agradecer aí a honra de ter nos escolhido. Podem ter certeza que essa instituição ela vai priorizar a formação de vocês da melhor forma, sob a orientação dos nossos preceptores, que na cardiologia tem a coordenação do Dr. Fernando Rangel, que vocês já devem ter tido a oportunidade de conhecer, e agradecer também de antemão ao Dr. Daniel Seta, que é o nosso apresentador da sessão de hoje, que foi quem os recebeu aqui no dia 1º de março, que era véspera de carnaval, e por conta disso até os residentes já começaram, Cezinha, veja você, com uma boa vida, não trabalhando no carnaval, por uma questão do hospital, que a gente não poderia expô-los ao início, mas já tiveram a boa vida do primeiro carnaval de Moleza, e agradecer então aos atuais R2 por terem se disponibilizado a fazer o carnaval, que foi uma atitude extremamente responsável e cooperativa com a instituição. Então eu também agradeço muito aos R2. Então vamos a passar as nossas atividades acadêmicas efetivamente. Essa semana, ontem nós tivemos o Dia Mundial de Conscientização do Delírio. Houve uma atividade aqui sobre a coordenação do Dr. Felipe Guzman e do Dr. Aquiles Manfrim. Uma atividade que foi um sucesso, casa cheia, e eu queria agradecer muito ao Felipe a dedicação na realização desse evento. Ainda nessa semana, nós vamos ter na sexta-feira, na sessão de cuidados paliativos, hidratação e nutrição em fim de vida. O momento da saúde que a gente vem vivendo, a gente sabe que a questão dos cuidados paliativos e cuidados de fim de vida, que são coisas distintas, eles têm sido cada vez mais enfocados, e o hospital também é preocupado em oferecer a melhor da qualidade assistencial a esses pacientes. Vai fazer então essa sessão, mais uma vez coordenada pelo Guzman, sobre hidratação e nutrição em fim de vida. O apresentador vai ser Dr. Alze Pereira dos Santos Tavares, e essa sessão ela é transmitida ao vivo para outros hospitais. Na sessão da semana que vem, eu já deixo sempre anunciada a sessão da semana que vem, vai ser uma sessão sobre hipertensão arterial pulmonar crônica, desafios no diagnóstico e tratamento. Quem é o responsável pela sessão é o Dr. Marcelo Bandeira, médico da rotina da unidade coronariana, que é um estudioso do assunto, e nós vamos ter aqui vários colegas também com experiência em hipertensão pulmonar. Vai ser uma sessão de muito aprendizado. Bom, e ao final, mas naturalmente não menos importante, a sessão de hoje, que é uma sessão que eu queria agradecer muito ao Daniel Seta, que se prontificou a organizá-la, é o médico assistente do paciente. A gente teve a oportunidade de acompanhar, ainda aqui um pouco de longe, toda a evolução desse paciente institucionalmente, todas as dúvidas e questionamentos que surgiram no decorrer da sua internação. E eu queria então, Daniel, agradecer muito a tua disponibilidade e o teu interesse de participar. Queria também agradecer à nossa residente Manuela, que quem vai fazer a apresentação, e aos debatedores, Dr. Rodrigo Mouzinho, que é a rotina da unidade coronariana, Dr. Valério Carvalho, neurologista do Hospital Procardíaco, Dr. Marcelo Bittencourt, rotina da unidade coronariana, e Dr. Luiz Eduardo Camanho, médico arritmologista também do hospital. Daniel, muito obrigado. Eu queria pedir para assumisse aqui a moderação da mesa. Obrigado a todos. Fui convidado para moderar esse caso, que eu era o médico assistente desse paciente. Esse caso foi um caso muito especial para mim, e acho que para todos que participaram do atendimento. Eu estou vendo aqui a equipe multidisciplinar que cuidou do paciente presente, fisioterapia, enfermagem, residentes. E esse caso foi tão especial por quê? Primeiro, vocês vão poder ver que foi um caso que aconteceu em circunstâncias muito inusitadas. Segundo, que a morte súbita ela é sempre muito traumática, principalmente quando acontece no indivíduo jovem, indivíduo que não era doente previamente. Eu acho que
tudo isso trouxe essa grande mobilização frente a esse caso. A Manu preparou, o Léo, residente, ajudou também no preparo desse caso e vamos expor todas as nossas dúvidas a respeito do caso que tivemos durante a condução. Boa tarde, meu nome é Manuela, sou R2 de Cardiologia. Queria agradecer também toda a equipe que me ajudou a preparar essa sessão, Dr. Daniel Seta na preceptoria e na moderação da sessão, o Leonardo, que foi meu R2, agora residente de Cardiologia, que me ajudou muito também, e todos os debatedores que estão aqui com a gente. Obrigada, gente. Bom, então é um paciente jovem, 26 anos, né? Ele apresentou uma perda súbita da consciência dentro de um ônibus, estava voltando de um culto religioso para casa, né? O motorista do ônibus desviou a rota, levou o paciente para o hospital dos bombeiros e a gente não tem nenhum relato, nem do tempo, nem do tipo de assistência que esse paciente teve nesse período entre a perda de consciência e a chegada no hospital. E aí, chegando no hospital, foi identificada a parada em AESP, foram iniciadas as manobras de ressuscitação e ele evoluiu para FV. 2 choques de 200 joules, depois disso ele retornou à circulação espontânea em ritmo de FA e foi iniciada a mildarona. O tempo de reanimação foi de 8 minutos, mas a gente não tem o tempo total da parada. Então, o paciente, no retorno da circulação espontânea, estava comatoso, em Glasgow 3, foi entubado, iniciada a ventilação mecânica. E de história patológica pregressa, a gente não tem nada. É um paciente sem comorbidades, não tinha nenhuma história familiar de morte súbita ou qualquer cardiopatia estrutural e não tinha sintomas cardiovasculares anteriormente, né? Um paciente de 26 anos. Manu, deixa eu só contextualizar. Isso aconteceu às vésperas do Natal do ano passado. Eu sou médico do pai desse rapaz e esse é um daqueles pacientes que me liga com frequência para questões não importantes. Você já olha e fica pensando se vai atender quando você está fazendo alguma outra atividade. Esse dia eu estava aqui no Hospital Procardíaco, na minha rotina da unidade coronariana, esse pai me ligou e eu atendi a ligação. E esse pai me falou, meu filho estava voltando de um culto religioso, teve uma parada cardíaca. Quando eu ouvi aquilo, a gente parou tudo que estava fazendo e vamos tentar ajudar esse pai desesperado. Foi quando eu desci a emergência e pedi à doutora Ana Amaral que a gente mobilizasse uma ambulância, e a gente entrou em contato de imediato com o Hospital do Corpo de Bombeiros, que a gente mobilizasse uma equipe para sair daqui do hospital e buscar esse paciente. Nesse momento, o relato que eu tinha da doutora Bibiana, do Hospital do Corpo de Bombeiros, é que provavelmente tinha sido uma parada longa, sem assistência, dentro do ônibus, né? E esse motorista, talvez se estivesse um pouco à frente, ele já tivesse entrado no Rebouças, quem conhece ali o Rio Comprido, e não houvesse mais como ele deixar esse paciente às portas do Hospital do Corpo de Bombeiros. Já foi o bombeiro do Maitá, né? Foi o bombeiro do Maitá ali do hospital... Do Maitá não, foi o bombeiro do Hospital do Corpo de Bombeiro ali no Rio Comprido. Exato. Queria aproveitar agora para usar o Mouzinho, que é instrutor do ACLS, coordena o programa do ACLS aqui dentro do hospital, Mouzinho. Qual a chance de um paciente que faz uma parada cardíaca em via pública se recuperar dessa parada cardíaca? E a gente tem sempre que fazer a reanimação de um paciente que a gente encontra parado numa via pública, quando a gente decide por não reanimar frente a uma possível parada longa. Boa tarde a todos. A diretriz da American Heart, do ACLS, eles já são bem claros em relação a isso. Existem 3 situações em que a gente não inicia RCP em via pública, na parada cardíaca extra-hospitalar. A primeira delas é o desejo do paciente expresso em não receber RCP. Isso a gente é mais realizado, digamos assim, no mundo desenvolvido. No nosso meio isso é bastante complicado, o paciente tem que andar com algum documento e nós não temos isso aqui no Brasil. Tá? Os outros 2, risco para o socorrista, seja um risco, uma parada em via pública com tráfego de carros, que não sendo seguro, o risco por doença infecto-contagiosa presumida, então o socorrista não se coloca em risco elevado para atender uma vítima. E, em terceiro lugar, são sinais evidentes de uma morte
irreversível, né? É um paciente que está com livedo. O livedo aparece a partir de uns 30 minutos, aquela teia violácea, vermelha, gravidade dependente, né, por acúmulo de sangue. O paciente tem rigor mortis, que acontece em média a partir das 4 horas, então já tem muito tempo. Ou grandes traumas, um paciente está decapitado, né? Não tem nada disso, que é o caso, a gente nos obriga a atender esse paciente. Em relação a prognóstico, tem muito pouca informação, né? A gente sabe que o tempo de parada, o tempo sem receber ressuscitação cardiopulmonar tem grande impacto em prognóstico. O ritmo inicial tem grande impacto em prognóstico. No caso desse paciente, ele rapidamente aparece em um ritmo chocável. Então, se a gente tiver um bom desfecho nessa história, parece que sim, muito provavelmente esse paciente se manteve num ritmo chocável a maior parte do tempo. Esses pacientes eles têm 3 vezes mais chance de sobreviver do que os pacientes em ritmo não chocável. E só para não me estender muito, a parada extra-hospitalar é uma síndrome, uma doença totalmente distinta da intra-hospitalar, né? A extra-hospitalar geralmente são paradas por ritmos chocáveis, geralmente cardíacos, são paradas cardíacas, são mortes súbitas cardíacas, e no intra-hospitalar são outras causas. Eu acho que a vítima de parada cardíaca em via pública, primeiro deve ter muita sorte de estar próximo a um local de pronto atendimento. Segundo, a primeira pessoa que identifica isso tem que ter muito bom senso. E talvez é essa que salve o doente, como esse motorista. Não fomos nós, médicos, que salvamos esse doente, se é que ele foi salvo. Foi esse motorista. Eu quero dar um exemplo. Há muitos anos atrás eu tive uma doente que eu transferi para cá, uma japonesa, que estava voltando do trabalho num táxi com 4 colegas. Quando o táxi passou ali na Xavier da Silveira, quase em frente ao Corpo de Bombeiros, ela teve uma taquicardia ventricular sustentada de altíssima frequência e parou. E imediatamente o pessoal se dirigiu à portaria dos bombeiros e um bombeiro imbecil, porque existe imbecil em tudo quanto é lugar, disse para ele: não posso atender porque ela está na via pública, na calçada. Eu só posso atender se ela tivesse sendo atendida de ambulância. Imbecil, né? Aí os colegas pegaram ela no colo e botaram dentro do Corpo de Bombeiros. Então aí que o imbecil viu que ela estava parada, ressuscitou, ela foi para o Hospital Miguel Couto, eu fui atendê-la lá a pedido da família, transferi para cá. Era uma taquicardia ventricular com um ponto de excitabilidade extrasistólica que foi identificado, ela foi ablada nesse ponto e até hoje está viva. Mas queria destacar aqui, César, que o bombeiro teve um papel aqui de muito destaque. Eu acho que o bombeiro, junto com o motorista, tiveram um papel crucial aqui nesse caso. A gente vai poder ver. Tem muita coisa pela frente, Manu vai Vamos seguir. O próximo vídeo a gente tem um vídeo, né, da chegada do paciente no Corpo de Bombeiro. Esse vídeo chegou ao familiar, ao pai. Você vê como nós estamos expostos, né? O pai recebeu esse vídeo da parada cardíaca do filho. Um paciente que está inconsciente, sem pulso, quando é que a gente transfere esse paciente? Isso é extremamente importante. Esse paciente está com pulso ou sem pulso ali, né? Qual o tempo que eu vou levar? Eu não sei de onde é que ele está vindo nem para onde é que ele está indo, mas qual o tempo que eu levo nesse transporte? Porque ficar 2-3 minutos sem RCP é erro. Tá? Se esse paciente está sem pulso, eu não consigo fazer uma transferência em segundos, pular daqui para cá, mudar de leito, esse paciente recebe o suporte básico de vida in loco. Tá? Exato, isso a gente passou até rápido aqui o vídeo, o objetivo não era esse, mas isso já tinha sido percebido. Quem conhece essa rampa sabe que só para subir essa rampa você gasta pelo menos 1 minuto nessa subida. Bom, chegando lá no Hospital do Bombeiro, né, o paciente estava comatoso, em Glasgow 3, entubado, iniciado ventilação mecânica, instável hemodinamicamente, iniciado noradrenalina, nessa dose, né, de 0,1 micrograma quilo minuto, e o ritmo de FA. Hemoglobina de 15,
Uma alteração importante, a troponina ainda negativa, mas um dedímero de 2.710 e uma acidose mista, um paciente pós-parada. A gente não tem esse eletro de FA, a gente tem um relato de fibrilação atrial. E aí, então, só recapitulando, o atendimento no Corpo de Bombeiro foi às 11h40 da manhã e esse paciente chega às 2 da tarde aqui pra gente, transferido, né, pra cá, sedado com fentanil, midazolam e propofol, RAIS -5, com isocoria fotorreagente, entubado, bem acoplado, parâmetros de ventilação PCV, parâmetros baixos, com uma PF de 730. Instável, hemodinamicamente, com uma noradrenalina 0,1 micrograma quilo minuto, a mesma dose desde que foi iniciado lá, com lactato de 2,9. 110 por 70 de pressão com essa dose de amina, 72 batimentos e a saturação de 99. Exame físico sem grandes alterações, cardiológico em 2 tempos, sem sopros. Extremidades frias com uma PCP lentificada, né, pressão capilar, mas os pulsos presentes e não tinha turgência jugular. E aí esse é o primeiro eletro dele aqui, né, a admissão no hospital. Fernando, pode nos ajudar com a eletro, por favor? Paciente com ritmo sinusal, uma frequência em torno de 90 e tanto, 100. Tem o eixo do QRS, tem o eixo desviado para a direita. Ele tem bloqueio de ramo direito também. Ele tem um PR normal, um QT. O QT desse rapaz está em torno de AVL, deixa eu ver, 5, 9, 0,40, assim, mais ou menos, corrigido pela frequência um pouquinho acima, 0,45, por aí. Então, discreto aumento, talvez. Um bloqueio de ramo direito. A repolarização dele, ele tem um padrão S1, não tem Q3. Tem um atraso, esse bloqueio de ramo direito, eu diria que é de 2º grau. Tem um discreto supradisnível de ST em V1, discreto, com BRD. Não tem a morfologia típica de Brugada, mas sempre levanta essa suspeita frente ao quadro da morte súbita, com BRD e supra. V2, V3, V4, V5, V6. Não tem um aspecto de isquemia miocárdica aguda. A idade ele é muito jovem, mas poderia ter tido anomalia coronária, enfim, alguma outra coisa. A miocardite é outro diagnóstico diferencial. O eletro não é um eletro de miopericardite, não chama atenção para isso. Então, tem um QT limítrofe de hipertrófica, também não é um eletro de hipertrófica. Tem um eixo desviado para a direita. Ele pode ter alguma doença congênita, pode ter uma canalopatia, mas eu ficaria ali com esse eletro, ficaria com a possibilidade de ter Brugada não manifeste de maneira clara, precisava de alguns testes. Ficaria com o QT tá borderline ali. E tem uma alteração de repolarização, uma tem mais apiculada e tal, ele está comatoso, pode ser um pouco disso também. E sem mais alterações. Os exames laboratoriais na nossa admissão aqui no hospital, de importante, a primeira troponina de 1,08, a segunda de 2,19, um lactato de 2,9, uma normalização já da gasometria, outros exames sem alterações, potássio de 4,4, né? A gente ficou um pouco de olho naquela onda T ali. Com esse eletro, a gente não poderia deixar de pensar num tromboembolia pulmonar maciço, né? Quer dizer, eu acho que isso entra também no diagnóstico diferencial de uma morte súbita abortada. Não, pois é, mas eu estou dizendo, mas de qualquer maneira é uma questão que tem que ser levantada também, uma possibilidade, mesmo levando em consideração esse PF. Já que o doutor Antônio Sérgio tocou nesse assunto, Marcelo Bandeira, nosso especialista aqui em embolia pulmonar, pediu a palavra lá atrás, está em pé, Marcelo. Não, só para reforçar que assim, no dia do caso, o Daniel estava aqui na rotina. Com esse achado, a gente viu um dedímero aumentado de 2.710, um bloqueio de ramo direito no homem jovem. Lembrar sempre que esse dedímero foi dosado pós-parada, então pode ser isso da expressão apenas de estase circulatória durante a parada cardíaca e não um preditor de evento tromboembólico agudo. E geralmente parada cardíaca por TEP, para sair, não tem jeito, é um efeito primariamente mecânico, então a gente, inclusive, configura a única condição durante a parada cardíaca que está indicado você fazer trombolítico durante a RCP. Então, possivelmente, eu acho que nesse caso,
Claro, uma hipótese diagnóstica, talvez merecesse até um estudo geográfico durante a evolução, mas eu acho pouco provável, porque senão a evolução teria sido, eu acho, bem mais problemática. Eu cometi uma outra indelicadeza aqui. O Camanho é nosso debatedor, Camanho. Queria te perguntar, frente a esse eletro, as hipóteses diagnósticas de canulopatias, elas já estão completamente descartadas, na sua opinião, ou não? Não sei nem se é isso, mas enfim... Não, sim, acho que o pessoal já falou bastante coisa. Acho que, basicamente, a gente tem um atraso de condução pelo ramo direito. Obviamente, diante de um paciente jovem com uma parada cardíaca, a gente fica tentado a achar que possa ter um Brugada aí, já que tem um atraso de condução pelo ramo direito. Mas esse é um padrão comum de a gente achar em jovens, né? Efetivamente, o que a gente poderia extrair desse eletro é um QT longo congênito, que a princípio o QT eu acho que está limítrofe, conforme o Fernando falou, enfim, um QT normal, digamos assim, comum encontrar nessa pós-parada também, às vezes um pouquinho aumentado. Então, assim, um diagnóstico de QT longo congênito a gente não tem por esse eletro, né? E cabe aí a suposição de um Brugada, né? Enfim, porque tem esse atraso de condução discreto supra em V1. Mas eu acho que é um eletro, na verdade, inocente. Acho que é um eletro bastante inocente. Esse é o raio-x de tórax da admissão do paciente no hospital. E eu peço desculpa pelas imagens, mas a gente só tem as imagens filmadas na tela do computador. Esse é o ecocardiograma 1 hora depois do paciente chegar ao hospital. Leonardo participou do caso. A primeira imagem ali a gente pode ver um corte 4 câmaras, aplicar 4 câmaras. Parece uma hipocinesia difusa às custas de uma pós-parada. Se não me engano, no eco, no laudo, era uma disfunção moderada, né? Um pouco de aumento cavitário, mas nada muito importante. O VTI ali Não, ali não é VTI não, desculpa. Um paro external longo na segunda imagem. Também nada que chame atenção, nenhuma anomalia estrutural. É importante. Segundo ali, o Doppler ali tá o pulsado tá onde ali, mano, você sabe? Oi? Aquela terceira imagem de baixo. Mas a imagem tá muito pequena. Acho que é válvula órtica, isso? A órtica, né? A velocidade baixa, sem nenhuma grande alteração. Acho que, para comentar, tem mais alguma imagem? Não. Tem depois só, né? Parece um coração estruturalmente normal, né? Uma disfunção pós-parada, moderada. Nada muito fora do comum pro caso, obviamente. Queria aproveitar agora e abrir para o pessoal de São Paulo. Queria saber do Baruzzi e do grupo se eles têm, enfim, o que eles acharam do caso, o que eles fariam nesse momento, né? Um momento de encruzilhada aqui. Pesquisaríamos cardiopatia estrutural, partiríamos para outro tipo de investigação. Pessoal, boa tarde a todos. Um caso excepcional, um garoto bastante jovem que apresenta um quadro de uma morte súbita revertida, né? E importante é que nossos diferenciais foram feitos. Nós pensamos em TEP, que foi descartado, o eco mostra tem disfunção do VD, não tem aumento dessa câmera. Na verdade, uma parada cardíaca no TEP agudo, complementando o que o colega já comentou, geralmente é por reflexo vasovagal. A hipertensão pulmonar aguda dá reflexo vagal, bradicardia e hipotensão, né? Esse é um dos mecanismos que a gente usa para justificar uma hipotensão aguda no TEP. Claro que tem a questão do baixo débito, mas essa questão do TEP foi descartada. Tem um VD normal, não tem derrame pericárdico, não é um eletro de infarto agudo, embora pudesse ter a presença de uma coronária anômala, são situações já de exceção. Mas o que me chama a atenção é o eletrocardiograma, porque com uma certa cisma, se na derivação V1, V2, não tem mesmo um certo jeitão de Brugada, sabe? Que seria uma situação confortável para justificar essa condição clínica do doente, que a gente observa na síndrome de Brugada. Então, nesse momento, eu, descartando doenças estruturais, como o eco já demonstrou não haver, foi infarto, foi TEP,
Não sei se tem uso de droga também, pensar numa arritmia induzida por drogas, até jovens, tem cocaína, etc. e tal. Mas eu levaria um pouquinho essa discussão no diagnóstico diferencial de uma canalopatia. Por exemplo, pulgada, etc. Né? Queria aproveitar, então, a gente traz um caso à exceção, a gente sempre fica pensando naquilo que é exceção, evidentemente, ou em doenças raras. Mas a coronariopatia é a causa mais frequente de morte súbita no indivíduo acima de 40 anos. Queria aproveitar, doutor Fernando, doutor Roberto, que estão aqui, qual a urgência em se fazer uma coronariografia ou um estudo coronariano num doente como esse, num jovem que teve uma parada cardíaca com essas características? E se a gente for fazer um estudo coronariano, a gente faria uma angiotomografia de coronária, talvez durante uma angiotomografia pulmonar, não sei se vocês acharem razoável, ou faríamos uma coronariografia mesmo? Vocês acham isso fundamental? Obrigado pela oportunidade, certo? Acho que o raciocínio, a estratégia de sempre colocar uma coronariografia ou uma avaliação anatômica coronariana num pós-parado, numa morte súbita abortada, ela é corretíssima. Porque na maioria das vezes a gente tem a doença coronariana como evento índice. Aqui teve uma sequência de dados e de informações que eu acho que nos leva a refletir sobre o momento da definição da anatomia. A instabilidade clínica, que foi elétrica e clínica, observadas no início do quadro, depois ela se mostrou assim discordante no que a gente esperaria para uma morte elétrica do ponto de vista de doença coronariana. O eletrocardiograma, ele não tem nenhuma alteração a mais, mesmo quando a gente revê, pensando em doença coronariana, a gente não consegue encontrar evidências isquêmicas mais marcadas. O ecocardiograma eu acho que também não trouxe nada para que a gente tivesse uma urgência de definir a anatomia. Então, eu cuidaria mais eu encaminharia mais para os cuidados de pós-parada, o acerto ventilatório, performance hemodinâmica, preservação neuronal, e deixaria para um outro momento. Este outro momento, eventualmente, a gente pode, vamos dizer assim, aprender com os novos métodos. Até então a gente sempre fez coronariografia, que é o que a gente tem disponível, né? Mas aqui, eventualmente, até porque possamos entender uma probabilidade pequena de doença coronariana, num segundo momento a angiotomografia poderia ser interessante. Mas neste momento eu cuidaria muito da preservação neurológica e tentar, de todas as maneiras, que a gente estivesse atentos a alguma arritmia recorrente. Eu acho que termos assim a certeza de que não tem uma arritmia recorrente, não tem uma arritmia subentrante, seria algo assim importante. Então, eu postergaria a avaliação de anatomia para este indivíduo de 26 anos. Talvez aos 40 anos a gente pensasse em antecipar um pouquinho mais essa coronariografia ou uma angiotomografia. Bom, e aí, então, até como foi comentado, agora, a gente levanta 3 grandes hipóteses diagnósticas, 3 grandes grupos de hipóteses diagnósticas para esse paciente, Causas não cardíacas, embolia pulmonar, como a gente já comentou, AVC, menos comum para um paciente dessa idade, epilepsia, intoxicação exógena, como também foi levantado agora, doença arterial coronariana, principalmente a partir dos 35, 40 anos, mas a gente não pode tirar a importância da doença arterial coronariana, as cardiomiopatias, e aí a gente pode falar da cardiomiopatia, pensar em cardiomiopatia hipertrófica, displasia ritmogênica do VD, as miocardites, estenose aórtica, congênitas, tamponamento, a gente viu que não tinha tamponamento cardíaco. E aí, descartando as doenças estruturais, a gente parte para as doenças que não têm nenhuma alteração estrutural cardíaca, as canalopatias, Brugada, QT longo, QT curto, TV catecolaminérgica, FV idiopática e Wolff-Parkinson-White. Eu acho assim, a gente está frente a um paciente jovem de 24 anos que teve uma parada cardíaca, parou, o relato que a gente tem é que ele parou em AESP, atividade elétrica sem pulso,
O Rodrigo já chamou muito bem a atenção em relação a esse atendimento pré-hospitalar, mas eu também queria chamar a atenção das probabilidades mais frequentes na atividade elétrica sem pulso, e frente aos 5Hs e os 5Ts que a gente normalmente busca na atividade elétrica sem pulso, ele aparentemente não se enquadrou em nenhuma delas. A história de tóxico a gente não tem isso muito aprofundado, mas aparentemente não. E se ele não se encaixa em nenhuma delas, ainda que a investigação etiológica, eu acredito e que ela deva evoluir ainda dentro de causas menos frequentes, nesse momento eu submeteria esse paciente a um estudo coronariográfico. Por quê? Porque esse paciente apesar dos 24 anos, eu não tenho uma etiologia ainda para esse paciente. Ele está evoluindo, teoricamente, ainda com um grau de instabilidade, com repercussão miocárdica evidente no ecocardiograma, ainda que aquilo possa ser um estado pós-parada. A gente sabe disso, quer dizer, isso não reflete absolutamente uma relação de causa e efeito com a doença coronariana, mas eu acho que quando a gente avalia tanto benefício quanto risco, o que a gente precisa ver é a probabilidade que a gente tem de encontrar alguma coisa versus o benefício que a gente pode trazer. Da mesma forma que o dano que a gente pode trazer. E nesse momento, num doente de 24 anos, onde o dano do cateterismo seria muito pequeno, e ainda que a probabilidade da doença coronariana também seja baixa, eu teria feito um cateterismo nesse paciente. Só pedir a palavra para poder fazer um contraponto ao Roberto, só para... Essa é a angiotomografia, um corte mais alto, né? Mas vai para a angiotomografia de tórax, para a gente pesquisar TEP. Só para contextualizar, Manu, nesse momento, frente àquele BRD e aquilo que já foi descrito, havia a possibilidade da embolia pulmonar estava sendo considerada. Era nossa principal hipótese nesse momento da angiotomografia. Foi feita de 3 vasos ou só pulmonar? Nesse momento, só pulmonar. Nesse momento, o doente estava ainda muito descompensado para fazer angiotomografia coronariana, taquicárdico. Não era possível fazer angiotomografia coronariana nesse momento. Inclusive, a gente teve uma primeira impressão de se tratar de uma embolia pulmonar, que depois foi afastada. Mas a gente chegou a considerar trombólise num dado momento frente a essa angiotomografia, mas depois esse exame foi revisto e a embolia pulmonar foi afastada. Jovem, embora seja uma condição rara, mas também uma condição responsável por origem anômala, né, de coronária, especialmente coronária direita, né, como causa de responsável como morte súbita, como causa de morte súbita. Sem dúvida, Roberto. Em jovens, né? Foi feito algum exame toxicológico, capaz? Calma, deixa eu dizer. Vai aparecer. Ah, mas por que a minha desconfiança? É porque geralmente isso fica secreto para o adicto. Ele usa, ele tem adição à droga, mas nem o mais íntimo da família fica sabendo. E o que levantou a minha curiosidade, nada contra as religiões, por favor, é um jovem procurar um culto religioso. Então, quando ele procura é porque ele tem alguma necessidade, né? Dos 12 passos, alguma coisa assim, tá bom? Ok. A gente vai ter essa resposta um pouquinho mais à frente. O relato que eu tinha da família era que ele não era um usuário de drogas, mas evidentemente isso era uma hipótese. Eles têm Doppler da perna antes do AVC? Não tem Doppler da perna antes, doutor Isaac. Embora eu acho que tivesse absolutamente necessária a tomografia, mas a embolia pulmonar, quer dizer, muita coisa conta, inclusive o ecocardiograma não tinha nada. O ecocardiograma, quando a embolia de vulto, para dar parada, o eco vai dar sobrecarga de VD, vai dar dilatação de VD e não deu. O eco inicial, ele apresentava disfunção biventricular. Então, não dava para justificar a disfunção de VE, mas disfunção de VD, no momento bem inicial,
o eco sim apresentava. É só assim, eu acho que o que o Isaac está comentando, ele tem razão, mas só para chamar a atenção que o que a gente está vendo no coração, na realidade, é um aspecto pós-parada mesmo. Esse doente poderia ter feito um quadro de embolia pulmonar maciça com reperfusão espontânea, mas naquele momento ter sido suficiente para poder provocar a parada cardíaca, a despeito de hoje a gente não ter uma disfunção clara do VD isoladamente. Quer dizer, essa probabilidade eu concordo que ela não estava completamente descartada. A única coisa que eu teria pensado, talvez, se fosse fazer um Doppler de membros inferiores antes de fazer a angio-TC de tórax, para poder ver se a gente jogava ele em alguma outra probabilidade, porque já foram aí os contrastes, apesar dos 24 anos. Doutor Fernando pediu a palavra também. Comentário rápido. A linha de hipótese diagnóstica de afastado doença estrutural perfeita, embolia, o próprio infarto, né, ele não tem clínica de infarto. Quer dizer, ele teve a fibrilação, mas não tem o eco de infarto, nem o eletro de infarto. Mas existem causas, naturalmente, como foram aventadas, já faladas, de infarto não aterosclerótico no jovem. Falando da origem anômala, de coronária. Existem outras causas, secção espontânea, é mais comum nas mulheres, mas dá também nos homens. É mais comum com exercício isométrico, tenso, pegar peso e tal, ou traumas. Tem também espasmo, tem trombose, tem embolia coronária, tem várias outras causas não ateroscleróticas. Mas eu acho que aqui o quadro clínico não é disso. Né? Se ele tivesse infartado, ele teria provavelmente um eletro mais associado a isso e um eco mais associado a isso também. Mas essas hipóteses são hipóteses importantes, afastar as questões miocárdicas estruturais. A própria miocardite pode ter uma apresentação de morte súbita também, com arritmias malignas. Não é comum essa apresentação, mas pode ser. Então eu ficaria na linha da canalopatia, mas esse exercício de diagnóstico diferencial é fundamental. Vamos avançar então, que a gente tem... Então, só para a gente documentar aqui, né, a angio-TC de tórax não tinha nenhuma alteração significativa. E aí a gente decidiu por fazer uma angiotomografia coronariana para estudar as coronárias, né. O exame foi normal, não teve nenhuma alteração coronariana. A gente tem um outro corte aqui. Coronários normais. E aí, levantada essa hipótese sobre uso de alguma droga, abuso de drogas, também foi feito um exame toxicológico, que foi negativo. A gente tem um positivo ali para benzodiazepínico, mas o paciente estava sedado, né? Chegou sedado. O exame toxicológico foi todo negativo, então excluída essa causa para ele. E aí, então, na abordagem do paciente pós-parada, né, um paciente jovem, que a gente desconhece o tempo total de parada, a gente tem um tempo de reanimação de 8 minutos. Eu coloquei essa imagem mais para a gente ilustrar a questão do controle direcionado de temperatura, né, do paciente que retorna à circulação espontânea. A gente garante que ele tenha uma circulação sistema nervoso central, né, tratando hipotensão e a circulação coronariana, otimiza a parte da oxigenação, eletro para justamente avaliar se é necessária reperfusão coronariana, e aí a gente segue para ver se o paciente... Então, Manuela, instituídas medidas de suporte ali, de cuidado pós-parada, surgiu uma decisão a ser tomada. Vamos colocar ou não esse paciente em terapia de controle de temperatura direcionada. E aí Valério passou a participar com a gente. Valério é que coordena esse protocolo aqui no hospital. Ele teve a oportunidade de ver esse doente precocemente. Queria, Valério, saber de você qual foi a sua impressão prognóstica frente a essa provável parada longa. Queria saber também, Valério, há como a gente prognosticar uma parada cardíaca nesse momento bem inicial? O fato do doente não estar responsivo, de ter mioclonias, isso traz alguma impressão prognóstica? Qual foi a sua impressão nesse momento? E devemos ou não instituir a hipotermia nesse momento, numa parada com essas características? Como é que foi essa decisão? Bom, obrigado pelo convite, por estar aqui. Primeiro, só para organizar, né, já passamos então pela ressuscitação, pela estabilização do paciente, né, e pelo descartar hipóteses, né, que necessitariam de um tratamento mais agudo, né. Então, justamente, vem logo em seguida, né, os cuidados pós-parada, da síndrome pós-parada, né. Tudo isso, todo esse processo, né, na verdade, tem um único objetivo, né, desde o início, desde a ressuscitação até os cuidados,
o objetivo maior é o paciente acordar novamente, efetivamente acordar, voltar a ser funcional, voltar a ter uma boa performance cognitiva. Esse é o objetivo final, né? A gente quer ressuscitar o coração para o cérebro voltar a funcionar, né? Por muito tempo, né, o prognóstico, aliás, continua sendo um prognóstico muito ruim, parada cardíaca, principalmente em AESP, né, como o André já falou. Eu acho que os maiores determinantes do prognóstico neste momento é a qualidade, né, da ressuscitação. O Mouzinho, com certeza, vai falar melhor do que eu, mas eu acho que ele não vai discordar muito, que a qualidade da ressuscitação é muito importante, né? A idade do paciente também é um fator muito determinante logo no início, né, para a chance de recuperação desse paciente. Mas o exame clínico agora, o exame neurológico agora, horas depois da parada, poucas horas depois da parada, é muito incerto, né? Não é o melhor momento para se julgar, né, o prognóstico neurológico na parada. Geralmente, depois de um quadro de uma parada revertida, né, com retorno da circulação espontânea, a gente espera pelo menos 72 horas para fazer uma série de exames, né, muitos deles são exames clínicos, reflexos de tronco, né, e outros exames complementares, como eletroencefalograma, dosagem de anulase neurológica específica e potencial evocado. Mas, geralmente a gente posterga isso para 72 horas após a recuperação do paciente, né? Quando o paciente é submetido a tratamento ativo da temperatura, né, controle direcionado da temperatura, antigamente conhecido como hipotermia, né, talvez essa janela prognóstica se postergue um pouco mais, né? E desde 2002, né, quando foram 2 estudos publicados ao mesmo tempo na mesma revista do Lancet, desde então o controle da temperatura vem sendo indicado, né, principalmente para as paradas extra-hospitalares em FV-TV. Essa é a maior força de evidência que a gente tem, parada extra-hospitalar, né, em ritmo FV-TV. Ao longo dos anos, né, essa indicação foi sendo ampliada para as outros tipos de parada intra-hospitalar, que realmente é um prognóstico pior, porque geralmente nas paradas intra-hospitalares, muitas vezes a causa não é cardíaca, a causa pode ser sepse, acidose, hipóxia, enfim, o prognóstico é pior, né? E também nos outros ritmos, a ESP, a sistolia, tende a ter um prognóstico pior. Mas, mesmo sabendo desse prognóstico pior, aparentemente é o melhor que se pode oferecer, tanto que todas as instituições que ditam as normas de ressuscitação, né, elas recomendam fortemente, né, o controle da temperatura, com alvo de manter a temperatura central entre 32 e 36 para FV-TV. Isso é uma recomendação formal, e eles sugerem para os outros tipos de parada, né? E ainda mais nesse caso, que é um paciente jovem, eu acho que ninguém vai ter dúvida de fazer todos os esforços possíveis para ele ter o melhor desfecho possível, né, com 26 anos de idade. Então, nós fomos acionados, o pessoal da neurologia, o paciente foi avaliado, né, o paciente não estava acordado após a recuperação, o retorno da circulação espontânea, né, já tinha passado um tempo desde do retorno da circulação espontânea, ele foi até transferido de um hospital para o outro, então já estava razoavelmente estável hemodinamicamente, estava usando, né, aminas para manter uma pressão adequada, usando a amiodarona, né, para manter o ritmo sinusal. Então, como geralmente quando espera uns 20 minutos de estabilização, né, para evitar que tenha uma nova parada, aí você começa a induzir o controle da temperatura. Quando eu falo controle da... Só uma coisa que, para não dar confusão, é que esse controle da temperatura é a temperatura central, não é axilar. Esse alvo de 32 a 36 é a temperatura idealmente medido no Swan-Ganz, mas geralmente a gente mede no termômetro esofagiano ou no termômetro, uma sonda vesical. Então esse paciente está indicado sim o controle de temperatura, a gente indicou para ele, para diminuir, né, tanto a mortalidade quanto diminui um desfecho neurológico desfavorável. Então a gente
uma vez indicada o controle de temperatura, o dispositivo utilizado aqui na instituição é o ThermoGuard. A gente teve uma experiência bastante interessante com o dispositivo, um controle assim bem fácil e eficaz da temperatura. Não sei se Valério quer comentar alguma questão a respeito do dispositivo. Existem na última década, principalmente, né, os aparelhos usados para controle da temperatura melhoraram muito, né, e existem duas modalidades principais: equipamentos de superfície, né, de resfriamento da superfície corporal, e equipamentos mais invasivos, intravasculares, que é o ThermoGuard, que é o que a gente usa. Já tem alguns trabalhos observacionais somente, né, que comparam uma técnica com a outra. Não tem nenhum trabalho randomizado especificamente para ver se um é melhor do que o outro, só trabalhos observacionais, e todos têm mais ou menos o mesmo resultado. Ambos são bem eficientes, ambos funcionam, ambos dão o mesmo desfecho para o paciente. Não tem diferença também em termos de efeitos adversos, complicações, estatisticamente não há diferença de preço. O que parece ter alguma diferença é que os dispositivos intravasculares, como o ThermoGuard, eles são mais estáveis no controle da temperatura, tem menos variação durante a indução da hipotermia, durante a manutenção e durante o reaquecimento. Mesmo assim, como eu disse, são todos estudos observacionais, ambos podem ser usados. O nosso paciente, durante a hipotermia, manteve dose estável de amina, teve um discreto sangramento de mucosa oral, não teve shivering, né, que é a contração involuntária, né, na tentativa de reaquecer o corpo, né, que pode ser ruim para o paciente na situação. O paciente fica monitorado com eletroencefalograma contínuo, que tinha essas características de padrão surto-supressão, mas não tinha crise eletroencefalográfica, e foi iniciado fenitoína para esse paciente. E aí, também já foi comentado, o protocolo de reaquecimento 24 horas depois que ele ficou na temperatura alvo, com um novo alvo de 37 graus, meio grau por hora, monitorar os eletrólitos e risco de hipercalemia. E aí, no caso do nosso paciente, a sedação foi interrompida após o reaquecimento, no 3º dia de internação hospitalar, e a gente não teve resposta neurológica depois da suspensão da sedação, né? Então, é um paciente que a gente não sabe o tempo de parada, 8 minutos de reanimação, que não teve resposta neurológica mesmo após, né, nesse momento, mesmo após a controle de temperatura, após a sedação. Momento, a nossa impressão prognóstica era muito ruim frente ao tempo de parada, a expectativa era bastante baixa nesse caso. Eu queria lembrar que um dos efeitos da hipotermia, né, esse paciente foi escolhido para ele a temperatura de 33. Eu não vou entrar na polêmica de qual temperatura escolher, porque isso é outra discussão, mas esse paciente em si foi escolhido a temperatura de 33, ele conseguiu manter durante 24 horas. E a hipotermia, um dos efeitos dela é prolongar a meia-vida das medicações de uma maneira geral. Esse paciente já estava em uso de fenitoína, já estava sedado com midazolam, se eu não me engano usou fentanil e propofol ocasionalmente, trocou de um para o outro. Então, aquilo que eu comentei anteriormente. Geralmente, quando o paciente é submetido à hipotermia, a gente posterga um pouco mais, além dessas 72 horas, para poder ditar um prognóstico de recuperação. Principalmente numa situação dessa com um garoto de 26 anos. E aí, por conta dessa história do QT limítrofe, né, a gente trocou o anticonvulsivante de fenitoína para o levetiracetam, quando a via interal foi liberada após o reaquecimento, né. De intercorrências durante a internação, o paciente aumentou muito a CPK, mas ele não apresentou injúria renal relacionada a isso. Fez uma pneumonia associada à ventilação, isolou estenotrofomonas, foi tratado com tazocin com boa resposta. Fez uma trombose da veia ilíaca direita até a cava inferior relacionada ao catéter, né? E aí, nesse caso, iniciada a anticoagulação e implantado um filtro de veia cava inferior com inserção via superior. Né, nesse momento, né, havia sangramento de mucosa, discrasia possivelmente relacionada à hipotermia, dificuldade para anticoagulação, e foi optado pelo implante do filtro de veia cava. O Dr. Carlos Peixoto, que estava aqui, optou pela via alta por conta da trombose
em veia cava, que a gente vai poder ver mais à frente. Manu, pode passar. E aí o que eu já comentei, né, do alargamento do... Foi um filtro, ele não é chamado temporário, né, Carlos? Você pode remover ou não esse filtro, a gente vai mostrar mais a... Obrigado. Esse filtro pode ser definitivo ou você fazer a captura até longo prazo. Eu tenho casos que eu retirei com 2 anos. Então, essa é uma grande vantagem em relação aos filtros que nós tínhamos anteriormente, que você teria mais ou menos até 10 a 15 dias para retirar, e nem sempre o paciente já tinha passado aquela fase aguda de risco de tromboembolismo. Então, esse filtro é o opcional que foi escolhido, e nós, a seguir, por favor, a gente vai discutir se for necessário. Esse é a imagem que a gente tem do trombo, né, pelo ecocardiograma. E aí na verdade, esse ecocardiograma é no 2º dia da internação, durante o controle direcionado de temperatura. E aí optou-se por fazer um estudo do coração com ressonância magnética. Então, ainda no intuito de afastar cardiopatias estruturais, né? miocardite, que era uma hipótese. Acho que... Perde um pouco da cronologia. Né? Então, em que momento a gente conseguiu fazer a ressonância? Dá a impressão que chegou ontem, parou, respirou 2 dias e tal. Né? Acho que tem um enredo aqui da dificuldade. Tem. A gente se deu aqui a liberdade de organizar a coisa de uma forma não cronológica, mas isso foi feito num momento de estabilidade. Não havia urgência, nem havia como fazer naquele momento bem inicial. Eu não estou mais aqui no 2º dia pós-parada, eu estou um pouco mais à frente, num momento de estabilidade. Não, perfeito. Acho que isso é importante lembrar, e eu só vou fazer um link com o comentário que o André fez em relação ao cateterismo naquela fase inicial. Então, eu como defensor da angiotomo e da ressonância, sem dúvida nenhuma, em termos de acurácia, a angiotomo seria mais do que suficiente para definir a coronária anômala ou mesmo a doença coronária eventual que esse paciente pudesse ter tido. Porém, a situação de taquicardia, de hipotensão, uma situação aguda numa fase, isso praticamente inviabiliza uma angiotomografia de coronária de qualidade. Então, nessa situação, se a decisão naquele momento fosse avaliar a coronária, eu estaria com o André de que a cateterismo invasivo seria a melhor opção. A gente tem que, para a ressonância e tomografia, ter realmente uma situação, em geral, de mais estabilidade para você poder ter uma qualidade de exame que permita fazer um diagnóstico adequado. Bom, aqui a gente está vendo alguns... então, a ressonância numa situação já de estabilidade, tá certo? A gente está vendo no seu quadro da esquerda aqui, 4 câmaras, mostrando o ventrículo direito, a sua esquerda você tem o ventrículo direito e átrio direito, e átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Ambos com função preservada, visualmente, qualitativamente preservada. Eu tive a oportunidade de dar uma olhadinha no exame agora de manhã, com funções preservadas. O ventrículo direito praticamente com 50 de fração de ejeção e o ventrículo esquerdo 60 e pouquinho, 69 de fração de ejeção. Então, absolutamente normal do ponto de vista funcional aqui. Na sua direita é um plano, na verdade são vários eixos longos. E vocês vão notar, principalmente, o do 4 câmaras está menos, mas esse eixo longo, esses 4 são posições diferentes que estão rodando ali. Então a gente tem um via de saída, 2 câmaras e 4 câmaras, mas infelizmente a qualidade dessa série ficou ruim. Ela tem uma série de artefatos de fluxo ali. Tem uma outra imagem. Mas não impediu o diagnóstico, essa está bem melhor, eram 2 câmaras aí, não impediu o diagnóstico de que a função estava preservada, e globalmente e regionalmente não havia nenhuma alteração contrátil regional, segmentar. Você tem mais imagens? Não, tem o realce? Não. E aí, dentro do exame da ressonância, a gente fez também, obviamente, a caracterização tecidual, onde não se viu nenhuma indício de edema miocárdico ou fibrose miocárdica. Então, do ponto de vista de uma possível miocardite, né? Acho que os residentes estão aqui, do ponto de vista epidemiológico, a parada cardíaca em jovens, principalmente jovens atletas, aqui é muito escrito, as 3 primeiríssimas causas são coronária anômala, cardiopatia hipertrófica, displasia retimogênica do VD, e a miocardite corre um pouquinho mais atrás. Claro que ele não tinha história clínica para isso, né? Mas acho que tem que se lembrar isso. Então acho que está muito bem colocada a indicação da ressonância magnética no momento que o indivíduo está estável, como a gente comentou antes, tá? Uma última coisa, aí eu peço parênteses aqui, só para fazer um comentário que eu acho que não foi comentado e ficou uma pulga atrás da minha orelha vendo o caso. Eu estou aprendendo muito com o caso é maravilhoso, que a tomografia para o TEP, alguém comentou, não necessariamente descarta totalmente
a possibilidade de ter tido um TEP e isso ter desaparecido depois do ponto de vista imaginológico. A outra coisa, quando eu não sabia da história, eu vi agora que ele fez uma outra trombose e ninguém comentou ainda, em jovem, eu já tive, não 2, acho que 3 casos que eu me lembro de cabeça de trombofilias, né? Que poderiam ser não aparentes, em indivíduos que fazem, então, quadros tromboembólicos muito agudos e bastante atípicos, vamos dizer. Essa segunda trombose eu não consideraria. Porque tem o catéter, né? Eu entendi. Mas eu só quis levantar essa hipótese, que seria uma outra possibilidade. Obviamente, primeiro, se a gente tivesse chegado a um diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, que a gente não chegou. Mas valeria uma investigação. Se eu fosse gostaria de ter alguma investigação para excluir isso. Acho que é para descartar. A possibilidade, eu concordo, é baixa. Mas eu gostaria de descartar. Eu me senti na obrigação de comentar, já que ninguém comentou. Então, a gente está aqui num exercício de excluir... Nenhum real tardio, 0. Só fechando só. Ressonância mostrou um coração estruturalmente normal. Sem absolutamente nenhuma alteração estrutural. Então a gente está num cenário aqui onde a gente está excluindo cardiopatias estruturais, já usamos todos os nossos arsenais aqui diagnósticos, causas externas, outras a gente excluiu também. Vamos ver como é que a gente avança, Manu, porque o melhor ainda está por vir, no caso. Esse é o 4º dia sem sedação do paciente. Ele começa autorização ao paciente, tá, gente? E ele começa a obedecer comandos. Está sem o som aqui, mas a família me chama aflita que ele estava respondendo. Foram os primeiros a perceber. Solicita que abra a boca e aí ele abre a boca. Bom, E aí, frente a esse, nós nos voltamos para o eletrocardiograma, né? Se a gente descartou as outras causas, vamos rever esses eletros seriados, para ver se surge alguma outra hipótese. Aqui é uma sequência, né? A gente tem 3 ou 4 eletros aqui. Hipotermia, esse é o durante o reaquecimento do paciente. E esse após o reaquecimento do paciente. O que chamava a atenção é que sempre o QT dele era no limite superior da normalidade. Em alguns momentos até alargado, com o uso de drogas que alargavam o QT. E na hipotermia, né? E essa foi uma derivação, foi sugestão do Camanho, se não me engano, na época, uma derivação feita no segundo espaço intercostal para pesquisa de síndrome de Brugada. Nesse ponto do caso, a gente se voltou para canalopatias, né? Foi quando eu pude ver com mais detalhe o caso. E aí eu acho que a gente estava querendo afastar ou não síndrome de Brugada, e a dificuldade que a gente tem é que a gente não tem droga disponível. Então, a asmalina, procainamida, a gente foi na farmácia, mas não, é muito difícil conseguir. Então, uma estratégia que a gente lança a mão é fazer um V1 e V2 alto no segundo espaço intercostal, na tentativa de desmascarar um possível síndrome de Brugada, que é um mecanismo também de diferenciação do RS-R-Lin V1, né, que a gente já conhece de eletrocardiografia de bastante tempo. Mas aí a gente fez um V1, V2 alto, que era o que a gente podia fazer, e foi normal. Eu não posso descartar Brugada com isso, mas era o que a gente tinha à mão e, enfim, a manobra foi inconclusiva, na verdade. Só para comentar, né, a evolução seriada dos eletros, a gente tinha a condução, distúrbio de condução pelo ramo direito, que a gente já comentou, um decréscimo do QT corrigido, né, pela fórmula de Bassett, medida em D2 sempre, com maior QT de 656, mas durante a hipotermia, 480 no uso de fenitoína e depois 460 nos eletrocardiogramas. O que tínhamos de concreto era um QT um pouco alargado, limítrofe. E aí, no 10º dia de internação hospitalar, o paciente já conseguindo caminhar, interagindo. Estamos aqui com os nossos fisioterapeutas que estão presentes, a Bia presente aqui. Eu pedi autorização a ele para mostrar as imagens. Pode seguir. E aí, o que nós temos até agora, né? Um jovem sem comorbidade, com uma morte súbita abortada, primeiro ritmo AESP, segundo FV, com tempo de parada indeterminado, sem história familiar, o eletrobasal sem alterações significativas, os seriados com QT limítrofe, cardiopatia estrutural ausente no eco, na ressonância,
anjo TC de tórax negativo, anjo TC de coronários negativo e boa resposta após o protocolo de hipotermia pós-parada. E aí, pessoal, o paciente se recuperou, ele já estava andando, ele já estava se alimentando, já estava em condições de alta hospitalar. O que fazer com esse doente? O doente já tinha tido uma morte súbita abortada. A gente acabou... dou a palavra aqui ao Camanho para... O que a gente chegou, a gente não tinha um diagnóstico fechado de uma canulopatia, mas é importante lembrar que cada vez mais na literatura o diagnóstico de FV idiopática vem ganhando destaque. Algumas séries mostrando, o Dr. Heisager, que é um estudioso disso, até 30% dessas paradas cardíacas sem causa podem ser por FV idiopática, e a gente esbarrou na falta da droga para afastar a brugada. E aí, nesse momento, enfim, o doente já recuperado neurologicamente, coração normal, como tudo já foi colocado, aí eu acho que se impõe uma profilaxia secundária de morte súbita e a gente, então, indicou o implante de CDI. Queria passar a palavra a São Paulo, doutor Baruzzi. O senhor concorda? O que o senhor pensa a respeito do implante do CDI nesse momento? Há espaço para algum outro tipo de abordagem agora ou o dispositivo já está indicado? Lembrar que nós estamos, a hipótese de uma doença iônica não está descartada, brugada, etc. E só lembrar que esse paciente foi submetido a hipotermia e recebeu algumas drogas sedativas, às vezes poderia ter recebido alguma droga antiarrítmica. Então, recordar que nós temos hoje aplicativos de brugada drugs, drogas que aumentam o QT, ou seja, para não levar o paciente a mais iatrogenia, alguns medicamentos que nós possamos utilizar nesse período da internação. Então, lembrar que nós temos hoje aplicativos e tal, e ver se nós estamos usando alguma droga que pudesse desagravar ou desencadear uma arritmia. Esse paciente ainda continua preocupado com a morfologia do vão V2. Eu não sei se não tem uma brugada tipo 1 ou tipo 2, que às vezes altera e tal, e eu não consigo descartar essa possibilidade ou uma outra doença iônica. Como é um jovem que teve uma morte abortada, me parece que é uma ótima indicação para o CDI. Ficaria, assim, realmente confortável com essa indicação. É claro que nós deveríamos seguir um pouquinho mais na investigação. Os testes genéticos hoje, eles detectam alterações moleculares que são descritas no brugada e outras doenças iônicas. Então, acho que é um teste que poderia ser colocado em discussão. Investigação familiar, eu faria assim um eletrocardiograma dos pais, para ver se algum, ou dos avós, se tem alteração de eletrodigestivo de brugada, ou um QT longo. Então, acho que seria interessante para a investigação familiar, mas nesse momento, um eletrocardiograma, acho que seria razoável. Então, do ponto de vista prático, o CDI parece uma indicação boa, ficaria muito confortável e continuaria a checar se esse doente tem uma doença iônica e tal. Então, por teste genético, investigação familiar, isso eu faria assim. Auto hospitalar teria. Não, pode continuar. Podemos fazer uma investigação ambulatorial, desde que você ficar internado, com uma investigação mais aprofundada. Maravilha. Então é isso, acho que estaria CDI, investigação genética, investigação familiar, mas com eletrocardiograma, tem um brugada solto na família, né? Com eletrocardiograma. Doutor Baruzzi, aproveitando então o que foi dito, queria apresentar como foi conduzido o caso. Vamos lá, Manu. Então, foi implantado, né, o CDI. E aí há um detalhe nessa questão do implante do CDI, que foi optado por um dispositivo não transvenoso, um dispositivo subcutâneo, como vocês podem ver aqui. Eu peço... Você quer falar, Camanho, a respeito do dispositivo? É só porque eu quero chegar ao teste genético. Não, vou falar bem rapidinho. A gente optou pelo CDI subcutâneo porque é um paciente jovem, o sistema não invade o intravascular, e eu acho que é a indicação, né? Paciente jovem, que você não vai ter os problemas de trombose, enfim. Aí uma imagem que o Charles fez, fica muito bonita. E o eletrodo fica parasternal, o gerador um pouco posterior, e o choque se dá geralmente entre o eletrodo ali e a carcaça. E aí eu acho que é uma indicação precisa em pacientes jovens, com infecções recorrentes, sem acesso vascular.
só tem que tomar o cuidado que a gente tem que fazer um screening antes. E a gente fez, você tem que fazer um eletro e ver se o doente é elegível para o CDI subcutâneo. Ele era elegível e aí a gente então fez o procedimento. Esse é o eletro de alta hospitalar, mantendo. E aí, então... E o teste genético, então, foi solicitado. Nós recebemos hoje pela manhã o resultado definitivo do teste genético. O Glauber, do Instituto Nacional de Cardiologia, nos enviou o resultado pela manhã. E eu tenho aqui o Marcelo Bittencourt, foi convidado para participar conosco. Ele que tem estudado esse assunto e tem sido nosso consultor nessa área. Marcelo, você pode falar um pouquinho a respeito desse resultado? Pois bom, eu já tinha tido acesso a ao laudo desse resultado ontem mesmo, né? Hoje eu até conversei com o Glauber e ontem eu fiz minhas pesquisas lá relacionadas ao que tinha sido encontrado. O que a gente encontrou foi uma variante patogênica em truncamento, um gene do canal de potássio, KCNQ1, o gene que pode estar relacionado com síndrome de QT longo do tipo 1, tá? Também pode estar relacionado a síndrome de QT curto, que é uma condição também rara, mas muito grave, né? E fibrilação atrial também familiar, né? Especificamente essa variante que foi encontrada, que foi uma variante do tipo nonsense, a gente observa ali na posição 356, quando era para ser produzida ali uma glicina, você tem um stop codon e não produz mais a proteína. Isso leva à perda de função dessa estrutura iônica. E o fenótipo que geralmente você tem relacionado a isso é a síndrome do QT longo, tá? Tipo 1. Só para lembrar que a síndrome do QT longo tipo 2, depois o Camanho me corrige aí, né? Qualquer coisa diferente, mas o QT longo tipo 2 está relacionado àquele outro gene que foi analisado, o KCNH2, não se encontrou nada, e o QT longo tipo 3 é o SN5A, né? Exatamente. O KCNQ1, né, essa síndrome QT longo tipo 1, o que chama atenção é que ela é muito relacionada, os eventos arrítmicos fatais, eles são muito relacionados a atividade física, especialmente a natação, né? Enquanto que o tipo 2 está muito relacionado com um estímulo auditivo, né? E no caso do SN5A, o tipo 3 são as condições onde você tem morte súbita em situações de repouso, eventualmente dormindo, enfim. Essa é uma mutação em truncamento. Se você olhar nos bancos de dados de variantes clínicas, né? Ela foi descrita num artigo bastante interessante, foi publicado pelo grupo de Salt Lake City em 2000, né, como sendo realmente patogênica para a síndrome de QT longo tipo 1. Apesar dele não ter expressado um fenótipo assim tão claro, a gente não pode lembrar também que logo depois da parada você tomou adrenalina, né, então quer dizer, está em amina, isso tudo mexe também realmente com... Você pode ter tanto alteração de drogas que alargam o QT, mas também que encurtam o QT, e isso eventualmente na hora da propedêutica pode prejudicar. E eventualmente nem sempre o fenótipo de QT longo ele se manifesta também, né? Então quer dizer, é muito fugaz essa manifestação eventualmente, mas o fato é que a gente tem isso, tem uma mutação patogênica já descrita, 3 descrições no ClinVar, não tem descrição em controle, quer dizer, não tem pessoas normais descritas com essa variante patogênica, glicina, truncamento na posição 356. Então, enfim, tem um diagnóstico genético aí realmente de uma variante patogênica causadora da síndrome de QT longo. O nosso tempo está acabando. Eu queria fazer uma última pergunta para você. O Dr. Luiz Antônio pediu a palavra e queria passar a palavra para São Paulo. Marcelo, como eu vou orientar essa família? Esse é o heredograma dessa família. Eu tenho um único caso isolado. Como vai ser esse segmento dessa família? Olha... O que, assim, na maioria dos casos, obviamente, hoje, assim, em termos do alcance
em termos da aplicabilidade do aconselhamento familiar. Obviamente que aquilo que o professor Baruzzi comentou é o que é mais feito realmente, que é você fazer a investigação com o eletrocardiograma, enfim, mas assim, de uma forma mais contemporânea, partindo do princípio que você tem agora acesso ao teste genético e já tem uma mutação patogênica identificada, o correto seria assim, você pesquisar isso no irmão, por exemplo, né? E pai e mãe, para tentar identificar essa mesma variante patogênica, né? Agora, a grande questão é o que você vai fazer com ele. Eu acho que uma informação é fundamental. Esse paciente ele vai ter muito mais cuidado ao fazer uso de medicamentos que eventualmente são de uso corrente, aí, antialérgicos, antibióticos, que podem alterar um QT mesmo num paciente que tem um QT em repouso normal. Então, nesse aspecto, você já muda definitivamente, né? E, eventualmente, você vai ter um acompanhamento mais próximo dele também. Enfim, as indicações de CDI são clínicas. Esse paciente, ele colocou o CDI, não foi pelo teste genético, né? Agora, obviamente que, assim, isso, como eu falei naquela apresentação anterior, é um conhecimento que ainda está em construção, entendeu? Então, ter essa informação daqui para frente vai ser uma coisa cada vez, eu acho que mais desejada pelos pacientes e que vai demonstrar uma evidência capaz, eventualmente, até de mudar determinadas condutas, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta rapidinho pro Camanho. Você acha, assim, que partindo do princípio que esse doente ele já está com CDI e ele tem uma mutação patogênica causadora da síndrome do QT longo, né? E que uma das formas de você estabilizar esse QT para eventuais alterações que ele possa ter no decorrer da vida dele, né? E que a gente nem sempre consegue ter uma perspectiva de quando é que esse paciente vai prolongar, não vai, enfim. Seria interessante manter ele estimulado, baseado obviamente no problema que isso pode causar em termos de sincronia nesse coração. Eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Rapidamente, eu acho que nesse caso especificamente, o custo de mantê-lo estimulado botar um eletrodo endocárdico e aos 26 anos, imaginando que ele tem um coração normal e possa viver até os 75, 80, são 60 anos de eletrodo. Então, acho que nesse caso especificamente, acho que quando você avalia o custo-benefício, talvez seja melhor a gente... por isso que a gente optou pelo subcutâneo e foi uma discussão grande. No custo-benefício, eu acho que vale mais a pena a gente poupar o intravascular, essas complicações, do que efetivamente mantê-lo estimulado. Queria voltar a palavra a São Paulo. Não sei se vocês já tiveram algum caso semelhante. Queria ouvir a opinião de vocês para a gente poder fazer um encerramento aqui da sessão. Eu gostaria de parabenizar os colegas do Procardíaco pela primazia da condução do caso, independente de termos chegado ou não a um diagnóstico final, poderia não ter também concluído, mas pela seriedade, pela dedicação, pelos detalhes como o caso foi conduzido. Eu tenho aqui que tirar meu chapéu para os colegas do Procardíaco, parabéns. Nós não temos nenhum caso documentado, temos sim 2 ou 3 casos de brugada, mas um caso similar a esse nós não presenciamos. Ou faltou também pensar um pouco mais aquém e agora nós vamos redobrar nossas atenções frente ao próximo caso similar a esse. Os parabéns aí para os colegas. Obrigado. Doutor Luiz eu Antônio, pedi a palavra. Estava achando que eu teria 30 Tem mais segundos. 1 minuto. Esse caso já foi amplamente debatido, amplamente, portanto, discutido. Eu queria saudar os colegas de São Paulo, Teixeira, meu quase irmão Baruzzi. Hoje o auditório é bem mais cheio, com jovens e provavelmente parada cardíaca em jovens motivou a presença dos jovens. Então, esse caso é um caso emblemático. Às vezes a gente passa a vida inteira colecionando uma série de experiências médicas, clínicas, com pacientes graves, e pela não compreensão ou pela não elucidação etiopatogênica, por exemplo,
aquela experiência não agrega valor em termos de aprendizado. Fernando Rangel utiliza sempre a expressão o binômio ensino e aprendizagem. Esse caso é único. Este caso produz um nível de aprendizado extraordinário. Eu não havia feito nenhum comentário prévio, porque embora não tenha acompanhado clinicamente o paciente, mas acompanhei de forma observacional essa condução irretocável, absolutamente admirável, que não somente a nossa unidade cardiointensiva teve, mas todo o ambiente hospitalar, um caso institucional, com vários heróis. O primeiro herói desse caso é o motorista, até imaginei que ele estivesse na sessão. O segundo herói é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, porque aquele transporte na rampa, de carreira, que provavelmente não teria sido mais adequado, mas também pegar um indivíduo dentro do ônibus, sem nenhum dispositivo de ressuscitação, é melhor levar para onde tem. Então, em vez de descer, subiram, tiveram uma atitude proativa. E depois aqui no hospital, uma condução modelar. Isso nos enche de orgulho, nos enche de satisfação. Eu vi esse paciente caminhando no corredor, conversando. Um belo dia fui ao leito dele e bati um papo com ele e já imaginava quando o Seta me disse ontem: José Antônio, vai ter um molho, uma cereja no bolo no final. Quando eu vejo Marcelo Bittencourt aqui sentado, falei, não vou comentar mais nada, porque o diagnóstico etiopatogênico final saiu por um teste genético. Quer dizer, um caso que eu não tenho nenhuma pretensão em encerrar a sessão clínica, mas eu não posso deixar de manifestar essa euforia. E quero dizer aos nossos residentes de primeiro ano, porque os de segundo ano, eu já passei um ano inteiro dizendo, de que é isso que efetivamente nos move. O paciente no centro de tudo. E todos nós no entorno do paciente, produzindo a ele assistência de qualidade, eticamente apropriada e utilizando-se de todos os recursos que dispusemos, porque em outra instituição provavelmente não haveria tanto recurso. Mas observem a parceria público-privada em altíssimo nível. Instituto Nacional de Cardiologia, centro de referência nacional, e observem que assina aquele laudo não é um médico. Vocês observaram ali o Conselho Regional é de Biologia. O Glauber é nosso amigo pessoal. E essa interação Glauber, Instituto Nacional de Cardiologia, e Marcelo Bittencourt no nosso meio, e também na UERJ, efetivamente agrega tanto valor. Luiz. Esse caso, Seta, você está absolutamente de parabéns e nós todos temos que comemorar. Eu queria agradecer, mas queria falar o mais importante. O rapaz fez um teste neuropsicológico e a cognição está absolutamente preservada. Ele já voltou à universidade e segue a vida dele normalmente.